A casa é sua. O programa no YouTube da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Toda semana, a gente traz para você de forma simples e objetiva o que acontece no Congresso Nacional, sobre assuntos ligados à democracia que queremos e à proposta de um sistema político que faça ela acontecer de verdade. Pode entrar, a casa é sua. Vocês já me conhecem, meu nome é Madu Krasny. Estamos aqui novamente na Câmara dos Deputados para acompanhar uma pauta que entrou nessa semana e que está gerando alguns conflitos. Trata-se da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eita, quase que não sai, hein? E o que prevê a LDO? Ela prevê o orçamento para o governo federal, estadual e municipal do ano que vem, ou seja, 2020. E também, diante de tudo isso, surge uma polêmica. Afinal, o ano que vem é um ano de eleição e querem aumentar o fundo eleitoral. Mas aumentar o fundo eleitoral é uma boa prática até mesmo? O que isso significa também? Querem aumentar de 1,3 bilhões para 3,7 bilhões esse fundo eleitoral. Que o fundo eleitoral é muito importante para a nossa política, isso é fato. Afinal, é através dele que a gente consegue implementar as campanhas eleitorais e também financiá-las. O que no passado era financiado pelas empresas privadas. Também foi fruto de muita corrupção. E aí, com a criação desse fundo eleitoral, a gente redemocratiza esse espaço, ou a gente espera que seja um espaço de democratização. Mas, pessoal, aumentar esse fundo eleitoral é uma boa saída? Afinal, a gente já vive numa época em que estão cortando de tudo, da saúde, da educação, de todas as áreas, e aumentar esse fundo eleitoral seria uma boa para nós? Acho que não tem nenhum sentido. Para vocês terem uma ideia da quantidade de dinheiro, dá para construir 10 quilômetros de metrô, 40 mil casas populares. Dá para construir muitas coisas. Pessoal, a discussão aqui dentro da Câmara dos Deputados é se aumenta ou não esse fundo eleitoral. Mas também um ponto muito importante é que as cotas femininas sejam respeitadas frente a esse processo de discussão também. No momento em que se apresenta uma crise fiscal, e em nome dessa crise fiscal se corta dinheiro para a educação pública, se contingencia, mas se corta, se aprova um desmonte da previdência pública que atinge inclusive principalmente nós mulheres. Simplesmente dobrar não garante a distribuição desse fundo de forma democrática, seja entre homens e mulheres, seja nas diferentes legendas partidárias. E a gente precisa caminhar no sentido de ampliar os direitos. Isso significa encerrar uma política de corte e com certeza dobrar o valor público para fundo partidário vai na contramão do que queremos nesse momento que o Brasil vive. Pessoal, mas muito mais importante do que aumentar o fundo eleitoral é que os partidos concretizem a redemocratização interna dentro deles. A gente sabe muito bem que, aumentando esse fundo eleitoral, as pessoas que já têm dinheiro, que já possuem recursos, podem muito bem aproveitar desses recursos para incrementar mais as suas campanhas, não havendo assim uma democratização interna dentro desses partidos. E aí isso significa que quem tem mais vai continuar tendo mais e quem ainda não tem um mandato ou recursos financeiros vai continuar não tendo, né? Então, muito importante também é que os partidos debatam a democratização interna de suas organizações. Primeiro, nós somos contra a existência do fundo partidário e fundo eleitoral. Você está criando novas formas de financiamento e, ao invés de você discutir uma diminuição dos custos de campanha, você está elevando o custo da política. Além disso, evidentemente, os partidos precisam se modernizar, se conectar à sociedade, criar instrumentos de democracia interna, porque, evidentemente, a maneira como nós temos hoje, tanto fundo partidário como fundo eleitoral, você concentra poder nos caciques políticos, você diminui a possibilidade de renovação. Não é isso que a sociedade brasileira quer. Nós não queremos negar a política, não queremos negar que campanha tem custo, mas esse modelo que está sendo implementado ele é exagerado, tanto na forma como na quantidade de recursos que está sendo empregado para a junção, porque a gente não pode separar do fundo eleitoral com o fundo partidário. Pessoal, mas vamos aqui. Gente, aqui é a entrada do plenário Ulisses Guimarães, onde acontece todas as votações da Câmara dos Deputados. Pessoal, a gente acompanhou durante a semana toda essa pauta, mas a LDO ainda não foi votada, então a gente não sabe um desfecho
para o aumento do fundo eleitoral. Mas essa semana já saiu também uma decisão aqui do plenário em que uma regulamentação do fundo partidário. Então já tem algumas alterações e a gente pode trazer isso depois num programa especial para vocês. A Casa é Sua dessa semana vai ficando por aqui, mas não deixe de nos acompanhar no Facebook, no YouTube e de curtir, comentar e compartilhar os nossos outros programas e esse aqui também. Além do mais, a gente pode também trocar essa ideia e conversar sobre reforma do sistema político. A casa é sua, a casa é nossa. Até o próximo programa.